Abra comigo em Efésios, capítulo 1, versículo 3. O tema desta palavra é não desça do ônibus. Aí depois vocês vão entender do que se trata. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço pela tua palavra, peço a tua misericórdia sobre a minha vida e a vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Fala conosco, fala comigo, através de mim, fala com cada irmão que está aqui. Nós temos, ó Deus, necessidade de sermos alimentados pela tua palavra, Senhor, orientados pelo teu Espírito, Pai. Fala conosco, Deus. Eu entrego a minha vida, eu entrego a vida de cada irmão, eu entrego este ambiente ao Espírito Santo agora, no nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala que nós temos no céu, que Deus já preparou toda sorte de bênção celestial. Então, tudo que você precisa já está separado. Amém? Quem pode dar um glória a Deus por isso? A gente muitas vezes fica buscando e Deus já separou. E já tem para você toda sorte de bênção, mas bênção espiritual, não é bênção humana, natural. Deus tem para você toda sorte de bênção para você. Aquilo que você precisa para viver, aquilo que você necessita para viver aqui na terra já está preparado. O quê? Dons. Deus quer te capacitar com dons. Deus quer te capacitar com unção. A unção quebra o jugo. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo. A unção te dá autoridade. O Espírito do Senhor Deus me ungiu para libertar o cativo, pregar boas novas quebrantados, para tirar a pessoa do luto, óleo de alegria, né? Então a unção ela vem para te dar autoridade. A unção vem para que você tenha autoridade para orar por uma pessoa, tenha autoridade para libertar a outra, para trazer alegria, óleo de alegria, ao invés de luto, né? Deus vem para te dar autoridade. Então, o que Deus quer é que você tenha unção, autoridade e capacitação no mundo espiritual. Amém? Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Quem discerne o mundo espiritual domina o mundo natural. Quem é capacitado no mundo espiritual domina o mundo natural. Por exemplo, Jesus. Jesus, se a gente chegar a 1/10 de Jesus já está bom, né? Jesus, ele dominava o mundo espiritual. Ele tinha um controle do mundo espiritual e ele dominava o mundo natural. Como que ele sabia que se os discípulos jogassem a rede à direita tinha peixe? Como que ele andou sobre as águas? Como que ele acalmou a tempestade e ainda repreendeu os discípulos porque não tinham esse nível de fé no mundo espiritual?
Ele fala, mas vocês são de pouca fé. Porque ele tinha o quê? Um domínio do mundo espiritual, ele tinha um controle do mundo espiritual, então ele tinha também um controle do mundo natural. Quando precisou, multiplicou pão e peixe. Quando precisou, andou sobre as águas. Quando foi necessário, acalmou a tempestade. Então, preste atenção, quem atinge o mundo espiritual domina o natural. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, se você atingir o mundo espiritual, você vai dominar o natural. Tem coisas que são interessantes, eu conto sempre, porque eu achei assim, muito interessante, né? Então eu conto sempre isso, porque foi muito claro. Meu pai e minha mãe, todo aniversário de casamento, eles, agora não vai mais, né? Agora compra marmita e leva em casa. Então, velhinho. Mas todo aniversário de casamento, eles iam jantar fora. E minha mãe converteu, teve uma crise lá em casa, foi toda uma situação e tal. E minha mãe converteu e meu pai foi converter 18 anos depois. E aí minha mãe chega no aniversário de casamento dela, meu pai está deitado no sofá. E minha mãe fala assim para ele, Nassime, nós vamos... ela queria saber, né? Nós vamos jantar fora? Ele falou, não. Fez assim com o dedo, não. Depois de anos e anos, todo aniversário de casamento já estava fora naquele. Ele falou, não. Ela subiu nervosa. Ela subiu, já também não faço isso, também não faço aquilo, também isso, também aquilo. E também não sei o quê. Pegou as coisas dela e foi para o banheiro. A hora que ela chegou no banheiro, o Espírito Santo falou para ela assim, por que você não ora? Ela levou um susto, voltou, ajoelhou, orou, clamou o sangue de Jesus, repreendeu o diabo. Aí o Espírito Santo falou para ela assim, volta na sala. A hora que ela chegou na sala, meu pai estava já sentado. Falou assim, oi Rosa, você não tomou banho? Nós não vamos sair para jantar? Eu vou, já estou indo. Agora, presta atenção, vai saber o que o meu pai ouviu. Entendeu? Uma coisa é o que ela falou, outra coisa é o que ele ouviu. Então a gente tem que ter discernimento espiritual no mundo espiritual, que muitas vezes o diabo está armando no mundo natural, e se você não tiver um domínio do mundo espiritual, você cai na cilada do diabo, que está lá em Efésios 6. Você entende? Tem que ter percepção. Nós temos que estar orando. E quem domina o mundo espiritual, domina também o natural. Lembrei agora de uma outra vez, a gente tinha um passo preto, e ele ficava solto na casa, né? E ele sumiu, nós não achamos mais, minha mãe achou as penas no jardim depois de alguns dias, né? E a hora que ela catou aquelas penas, sentou no chão chorando com as penas do passo preto ali. O Espírito Santo falou para ela assim, por que em vez de orar pelo um passarinho morto, você não ora pelo teu filho? Meu irmão, né? Ela levou um susto também. Minha mãe só vai no susto, né? E correu lá. Naquele momento, meu irmão estava sofrendo um acidente na estrada de Bebedouro, capotando o carro. Então o Espírito Santo ele vai te falando, ele vai te mostrando. Por isso nós precisamos ter posição, porque as bênçãos que você precisa, olha para o teu irmão e diga para ele, as bênçãos que você precisa estão nas regiões celestiais. Agora presta atenção, não dá para ficar pulando e tentando pegar. Você tem que alcançar uma posição espiritual. E Efésios 2 fala para você estar assentado nas regiões celestiais. E Efésios 3 depois fala que nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principado e potestade nas regiões celestiais. Então a batalha e as conquistas não se dão na terra, elas se dão no mundo espiritual, nas regiões celestiais. O que você conquista nas regiões celestiais se manifesta no mundo natural, amém? Mas o diabo, ele batalha nas regiões celestiais e você precisa tomar a sua posição nas regiões celestiais para que você
se posicione acima dele. Como pastor acima dele? Em Efésios 1 diz que Jesus é o cabeça e nós fazemos parte do corpo dele, e todas as coisas ele sujeitou debaixo dos seus pés. Se ele é o cabeça, nós somos os pés, nós fazemos parte do corpo, nós fazemos parte do corpo, o pé é nosso, amém? Então Jesus é o cabeça do corpo, você faz parte do corpo de Cristo, então você está acima de todo o principado e potestade, e você pisa na cabeça do diabo e tem um domínio do mundo espiritual, amém? Agora, se nós não nos posicionarmos espiritualmente, você vai ficar o quê? Debaixo do mundo espiritual, e você vai ficar o quê? Levando martelada do diabo na sua cabeça. O diabo vai começar o quê? Prevalecer sobre a sua vida, porque você não tomou uma posição no mundo espiritual, e Deus te chama para ter posição no mundo espiritual, porque tudo que você precisa de bênção estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E como nós atingimos esta posição? Adorando a Deus, fazendo altares de oração. A vida no altar, eu estava ministrando aqui outro dia, a vida no altar, o altar de oração, um culto é um altar de oração. Uma célula, veja aí, volta a fila. Um culto pode ser um ato religioso, mas um culto pode ser um portal para o céu. Uma célula pode ser uma célula religiosa, mas uma célula pode ser um portal para o céu. Você separar um lugar na sua casa, eu oro ali naquele berçário todo dia. E eu gosto tanto de orar ali que eu saio da minha casa para vir orar aqui. Eu venho aqui, tem dia que a igreja está fechada, eu venho aqui porque ali eu acostumei, né? O lugar que você ora, não precisa... Gente, não é o lugar, eu só fui fazer um comentário. Qualquer lugar, você pode orar em qualquer lugar, amém? Não é o lugar, eu só fiz um comentário. Você não tem que ter um lugar específico. Mas quando você ora e você busca a presença de Deus, você pode fazer uma oração religiosa, ou você pode transformar aquela oração num altar e criar uma conexão com o céu e abrir um portal. Todas as vezes que você adora Deus de verdade, e adora repete comigo, espírito e em verdade. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus falou isso. Então, todas as vezes que você adora Deus em espírito e em verdade, seja no culto, numa célula, seja dirigindo o teu carro, seja orando, mas você realmente adora Deus em espírito e em verdade e ora ao Senhor, ou voando, no caso do Raimundo, né? A gente dirige carro, ele voa, né? A pessoa fica mais perto de Jesus lá no céu. O Raimundo é piloto de avião, viu, gente? Tá ali, já vai ver no céu assim, né? Deve ser fantástico orar, né? Vai olhando assim, de vez em quando ele me manda umas fotos do entardecer, é coisa fantástica, né? É um privilégio, né? Você já está orando ali mais, né? Ali é bom demais. Aí você está adorando a Deus, você está orando, você está conectado no céu, você cria um altar, e um altar abre um portal direto. Você cria um portal. Esse portal te dá uma posição, te dá autoridade no mundo espiritual. Amém? Então, quanto mais você orar, quanto mais você buscar, quanto mais você adorar, mais posição no mundo espiritual você vai ter, e mais autoridade no mundo espiritual você vai ter. Quem me entende? Por isso, queridos, entenda que o que você precisa está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda sorte de bênção espiritual está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E muitas vezes nós não tomamos uma posição. E nós ficamos no mundo natural, esperando as bênçãos virem para o mundo natural. Mas quando você toma uma posição, Deus te dá autoridade. E as coisas começam a ser desamarradas na sua vida. Amém? Quem aqui já experimentou orar e alguma coisa, e no mundo natural aconteceu alguma coisa, de repente Deus te dá alguém te dá uma oferta, ou abre uma porta? Quem aqui já teve uma experiência dessa? Tá. Então você sabe do que eu estou falando, porque você ora e as portas se abrem no mundo natural. Você ora, você adora Deus, você domina o mundo espiritual,
e você então domina também o mundo natural. As coisas acontecem no mundo natural. Amém? Aí ele fala assim, que Deus preparou para nós, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis antes da fundação do mundo. O que nós vivemos hoje não é o propósito original de Deus. Nós vivemos hoje uma situação de exceção. O propósito original de Deus não era isso que nós estamos vendo aí. Essa injustiça, corrupção, briga, tudo isso não é de Deus. Quando Deus planejou a terra, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e viu Deus a terra sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas, havia trevas na terra, e disse Deus, haja luz. Essa luz não é o sol, essa luz é Jesus. Em João 1, explica isso, que todas as coisas foram feitas através de Jesus. Então, quando Deus vê a terra sem forma e vazia e destruída, a ciência fala que um meteoro caiu na terra, e a Bíblia fala que quem caiu na terra foi Lúcifer. A ciência fala que caiu um meteoro, e a Bíblia fala que quem caiu na terra foi Lúcifer. E provavelmente caiu ali no Golfo do México, e o impacto, se eles falam que o meteoro caiu ali, foi o Lúcifer que caiu. Fez aquela bacia do Golfo do México. E a pressão levantou a Flórida. Quando você bate com pressão, sobe do lado, né? E Satanás cai na terra e destrói a terra, destrói os animais que haviam na terra, os dinossauros, poucos animais sobram, poucas coisas sobram, como, por exemplo, tartaruga, largato, que era dessa época, mas a destruição é quase que total. E aí Deus, através de Jesus, começa a reconstruir todas as coisas. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não fala, farei o homem a minha imagem e semelhança. Por quê? Porque fazendo o homem estava ali Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, a Trindade está ali, eles falam, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele faz o homem, ele faz a terra, ele cria todas as coisas, e ele estabelece um projeto, e era um projeto de vida eterna na terra, era um projeto de uma terra perfeita, e de um Éden que ia se expandir, um Éden perfeito, que não ia ter nem dor, nem morte. Este era o projeto original de Deus, uma terra que não teria nem dor nem morte, Adão e Eva estariam vivos até hoje, todos os teus parentes, antepassados, e estariam todos vivos, e a terra não ia passar pelo que passou. Este era o projeto original de Deus. Só que Deus é liberdade. Deus, ele não bota ninguém numa gaiola. Então, se ele não dar uma segunda opção, ele ia transformar a terra numa gaiola. Você está aqui porque não tem outra opção. Então, para que houvesse duas opções, porque a pessoa só tem liberdade se ela tiver pelo menos duas opções de escolha, amém? Se tiver uma opção só de escolha, não tem liberdade, é obrigação. Então, para que a pessoa tivesse liberdade, ele deu duas opções. Uma era viver livremente ali, dominar. E olha, presta atenção, ele fala assim, dominar sobre as aves do céu, os peixes do mar. Então, o que Jesus fez de domínio era o que Adão e Eva tinham, e é o que nós teríamos naturalmente, um domínio sobre a natureza, sobre tudo. Mas ele colocou uma opção que era apenas uma árvore, de tantas que tinha, uma árvore. Dessa você não pode comer, dessa você não pode mexer. Era apenas um porém. E o homem, você sabe da história, o homem escolhe andar sem Deus. O homem escolhe a desobediência. Quando ele escolhe a desobediência, e aí a questão não é sexo, porque antes do homem pecar, do homem desobedecer, Deus já tinha dito, crescer e multiplicar e encher a terra. Então, o pecado não é o sexo, eles iam fazer sexo e multiplicar dentro do Éden. O pecado foi a desobediência. E quando há uma opção pela desobediência,
há uma reação em cadeia. A primeira é a malícia, eles percebem que eles estão pelados, aí entra dor, entra morte, entra um monte de coisas, e a terra inteira começa o quê? A derreter, a se deteriorar. Tudo na terra se corrompe, tanto que Romanos 8 fala que nós vivemos o quê? Num cativeiro de corrupção. Tudo na terra se corrompe. O homem, a natureza, os animais, tudo se envelhece e tudo morre. E quando Deus vê isto, ele manda Jesus. Por isso que ele profetiza, fala assim, olha, para a serpente, você vai ferir o calcanhar do meu filho, mas ele vai te pisar na cabeça. Amém? E Jesus então morre numa cruz para nos resgatar de novo. E quando Jesus vem na terra, ele morre na cruz para salvar o homem, ele começa um processo de resgate do projeto original de Deus. Aí, em Levítico, eu anotei aqui, cadê? Levítico 25, fala de duas leis interessantes. Primeiro, a lei do jubileu. Levítico 25 fala da lei do jubileu. Olha como que era que Deus determinou as terras dos judeus. Eu vendo minha terra para Lázaro. Estou endividado, vendo minha terra para Lázaro. A Lázaro vende a terra para o Ivaldo. A mesma terra. O Ivaldo vende para o Éder. Mas aí dá o ano do jubileu. A terra volta para minha família. Você entendeu? Então, quem comprava já sabia que no ano do jubileu a terra ia voltar para o seu dono de origem. O que a gente entende disso? Que Satanás tem um direito temporário sobre a terra, que vai haver o ano do jubileu. E Deus pega a posse da terra novamente. Amém? A terra volta para debaixo da posse de Deus. Amém? Por isso que Jesus fala assim, no mundo jaz o maligno, porque quem tem a posse da terra temporária é Satanás. Mas ela vai voltar para o controle de Deus. Segunda lei, a lei do resgate. A lei do resgate dizia o seguinte, o cara estava endividado, não tinha mais de onde tirar recurso, ele se dava em pagamento, se tornava escravo do outro. Então eu estou endividado, não tenho mais como pagar minhas contas, estou devendo para o Saulinho e virei escravo do Saulo. Eu ia virar escravo dele, servo dele. Mas aí diz que um parente podia comprar de volta. Um parente podia vir e resgatar o seu parente e comprá-lo de volta. Por isso que em João 1,12 diz assim, olha, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Romanos 6 fala que nós somos filhos adotivos e aqui nós somos adotados. Ninguém é filho legítimo de Deus, só Jesus. Nós somos adotados em Cristo Jesus, você é um filho adotado. Porque quando ele te adota, ele ganha o direito de te comprar para ele. Amém? Quando Jesus te adota, você se torna filho de Deus, ele ganha o direito de te resgatar você para ele. Amém? E ele pagou com preço de sangue. Amém? Por isso que diz o projeto original de Deus, que Deus planejou lá atrás, vai se consumar na vinda de Jesus. A Bíblia fala em Apocalipse que os céus, haverá um novo céu e uma nova terra, já não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais enfermidade, mas aquele projeto original de Deus, de uma vida correta, abençoada, irrepreensível, vai voltar, porque em Cristo Jesus o projeto original de Deus volta, amém? E a terra vai ser restaurada, e aí vai vir a nova Jerusalém, e você vai poder desfrutar de uma vida que era o que Deus tinha planejado originalmente, e ele não desistiu de você, ele não desistiu da humanidade, ele tem um projeto na nossa vida. Amém? Por isso, preste atenção, tudo que você passar nesta terra, por pior que seja, é momentâneo perto da glória que Deus tem para a sua vida. Qualquer coisa que você sofrer nessa terra é muito pequeno perto de uma eternidade que Deus tem preparado para você. Você pode passar nessa terra 100 anos,
Olha aí, 100 anos. O que é 100 anos perto de uma eternidade que Deus tem preparado para você num mundo totalmente diferente? Se um homem, presta atenção, eu não creio que existe só a Nova Jerusalém. Eu creio que a Nova Jerusalém é a nossa cidade, a cidade que nós vamos habitar com Deus. Mas eu não creio que no universo tão grande vai haver apenas a Nova Jerusalém. Eu não creio que a terra é o centro de todas as coisas e a terra vai ser restaurada. Eu creio que há um universo muito grande e não tem só a terra. Nós vamos ver muitas coisas, vai ter coisas tremendas, um universo tão grande não está vazio, e deve ter muito anjo, e deve ter muitas coisas para a gente ver, amém? Porque o apóstolo Paulo fala que ele viu coisas no terceiro céu que não dá nem para falar, de tão maravilhoso que é. Você acha que você não vai ver? Aí eu te pergunto, queridos, se você vai em Dubai, e Dubai é fantástico, se você vai em Nova York, e é fantástico, você vai em Londres, é maravilhoso, Paris, você acha que no céu tem coisa menor do que isso? Se o homem com toda a limitação, com pecado, pobreza e corrupção, fez coisas maravilhosas, o que você vai encontrar no céu é 100.000 vezes melhor. E você vai poder desfrutar, e você não vai ficar limitado na terra, e você vai poder caminhar por este universo e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, o que Deus planejou, Ele vai cumprir. O que Ele predestinou, Ele vai fazer. Ele te destinou para o céu. Você foi predestinado a viver num mundo diferente. Nós vivemos num momento, nós atravessamos um momento dessa terra, um momento que pode ser de dor, um momento que pode ser de dificuldade, um momento que pode ser de luta, mas é momentâneo. Perto daquilo que Deus vai fazer na sua vida, perto daquilo que Deus vai realizar na sua vida, amém? E aí ele fala assim, e nos predestinou. Como que eu entendo a predestinação? Você foi predestinado. Você foi predestinado para o céu, amém? Mas como que eu entendo a predestinação? A predestinação, eu entendo da seguinte maneira. Um ônibus sai de Brodowski para São Paulo. Qual o destino do ônibus? Um ônibus sai de Brodowski para São Paulo. Qual o destino do ônibus? Se você monta no ônibus aqui, você está predestinado a chegar aonde? Você entrou no ônibus aqui, em Brodowski, predestinado a chegar aonde? São Paulo. Mas você pode parar em Ribeirão Preto? Pode. Você pode parar em Cravinhos? Pode. Você pode parar em Araras? Campinas? Pode. Mas se você permanecer do ônibus, você vai chegar em São Paulo. Entendeu? Você pegou um caminho de retorno ao projeto de Deus. Você pegou um caminho. Quando você aceita Jesus, Ele te adota como filho, Ele te resgata. Você pegou um caminho de volta ao projeto original de Deus. Você pegou um caminho de volta no projeto de Deus, que é uma vida eterna. A Bíblia fala, os mansos possuirão a terra. Amém? Viu um novo céu e uma nova terra. Tudo isso vai passar. Você pegou um caminho. Este caminho é rumo ao projeto original de Deus, que Ele te preparou antes da fundação do mundo. Porque antes da fundação do mundo, imagina comigo, Ele olhou para Jesus e falou assim, filho, a terra está destruída. Olha lá o estrago que Satanás fez. Talvez Jesus disse assim para ele, vamos restaurar, pai? Nós não podemos deixar isso. Aí ele vem e restaura toda a terra. Aí ele fala assim, filho, nós temos que dar uma liberdade para o homem de escolha, senão o homem vai virar um passarinho na gaiola, vai virar um escravo. Vamos colocar uma árvore, uma questão de obediência, e o homem desobedece. Aí Jesus fala assim para o pai, eu vou lá e vou resgatar o homem. E vamos restaurar o projeto original do homem. Nós vamos restaurar o projeto original da terra. Então Jesus vem, morre na cruz, vence, desce lá nas regiões celestiais, pisa na cabeça do diabo, toma a chave da morte, vence, ressuscita, amém? Te dá a vitória. A partir do momento que você aceita Jesus
você está debaixo da proteção de Deus. Aquele que está em Cristo é nova criatura, você está marcado com o Espírito Santo da promessa, você é nova criatura, ele tira você do domínio de Satanás, ele nos tirou do império das trevas, te transporta para o reino, você não vai para o reino, você já está no reino. Fala para o irmão que está do teu lado, você já está no reino. Você não vai para o reino, você já está no reino, você é estrangeiro nessa terra. Porque quem governa a sua vida hoje é Deus. Você faz parte do reino. Amém? E ele fala assim, ó, vamos restaurar e vamos de volta ao projeto original de Deus. Abra comigo, joga no telão, 1 João 3,15. 1 João 3,15. Ó. Quem odeia o seu irmão é assassino. E você sabe que em nenhum assassino permanente a vida eterna. Desta forma conhecemos o que é o amor de Jesus, que deu a sua vida por nós. Então volta aqui, aquele versículo mesmo. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que em nenhum assassino permanece a vida eterna. Então a vida eterna, ela não é permanente. A vida eterna, o que está querendo dizer aqui? Que você pode descer do ônibus. A vida eterna, o destino é o céu. Você entrou nesse ônibus para ir para o céu. O destino é o céu. Você foi predestinado para o céu. Mas o céu é a vida eterna. Mas você pode parar na cidade do ódio. Olha o que fala. Ué, tira o versículo. Quem odeia o seu irmão é assassino. E que quem odeia o irmão desceu do ônibus. Quem odeia o seu irmão é assassino e não tem a vida eterna permanente. Desceu do ônibus. E aí, queridos, preste atenção, nessa caminhada rumo à vida eterna, nós temos a cidade do ódio, que de repente a gente pode parar. Você começa a odiar um irmão, começa a ter ódio. O engraçado é que a gente fala assim, não, eu não tenho ódio. Crente muda o nome de tudo, né? Crente muda o nome de tudo. Eu não me intrometo na vida do irmão. Eu tenho zelo pela vida dele. Não é? A gente fala assim, eu não tenho ódio, eu tenho indignação. Fica tão bonito, né? Eu não estou com raiva do irmão, eu estou indignado. Não é? A gente muda tudo, né? Para ficar bonito, né? Mas existe a cidade do ódio. E irmão são pessoas. E a gente pode descer na cidade do ódio. Existe a cidade da amargura. Que ainda a Bíblia fala que enche de raízes, né? A raiz é aquilo que vai entrelaçando assim, depois para tirar, né? A amargura é um dos piores problemas do homem, né? Porque a amargura ela entrelaça assim, ó, raiz de amargura, né? Para arranca pedaço da gente junto, muitas vezes, né? Existe a cidade da amargura. Quem quer descer no ponto da amargura? Existe a cidade dos vícios, não é? Existe a cidade da prostituição. Existe qual outra cidade? Dá uma ideia para mim. Da maldade. É? Existe a cidade da maldade. Eu sou mau. Essa hora que fazer, eu quero ser mau. Né?
A Bíblia fala que o homem bom, do seu bom coração, tira um tesouro bom, né? Então quem é bom só tira coisa boa de dentro dele, né? Cidade da maldade. O que mais? Idolatria, mentira. A cidade da mentira. Sodoma. Ixi, essa a cidade da soberba, né? Tem gente que pega o ônibus rumo à vida eterna, mas no meio do caminho, olha que hora é soberba assim, vai crescendo, se achando, não é? Fala, é por aqui que eu vou descer. Já cheguei. O que mais? Qual mais cidade tem no caminho? Hein? Murmuração, a cidade da murmuração. Falta de perdão. Olha quanta cidade nesse caminho, hein? O que mais? Religiosidade. A religiosidade, a pessoa fala assim, já cheguei, acha que chegou. É uma cidade fake. Ela acha que chegou e já desce. O que mais? Idolatria, já falou. O que mais? Fala por irmão que está ao teu lado, não desce do ônibus. Não desce do ônibus. Qual cidade mais tem no caminho? Hein? Da fofoca. Você sabe onde fica você sabe que não existe a cidade da contenda, né? Não existe, vou explicar para você. A contenda é o seguinte: dentro do ônibus as pessoas começam a brigar, o motorista bota para fora. As pessoas começam a brigar dentro do ônibus, aí o motorista pega os briguentos, bota para fora, aí fica na estrada brigando, né? Aí se picha para fora do ônibus, os contenciosos, fica na estrada brigando. Qual que você falou? Da fofoca, né? Eu acho que também assim, começa dentro do ônibus aquela fofocaiada, o motorista bota para fora também, não tem cidade, já picha para fora. Qual cidade mais? Do orgulho, da vaidade, né? De repente a pessoa já vê a cidade, assim, está escrito lá, só, Fashion Week. Pessoal, é aqui que eu vou descer, né? Que eles não descem do ônibus. Você foi predestinado para o céu. Isso não significa que no meio do caminho você não possa descer desse ônibus. O apóstolo fala que tem muitos que por causa de odiar o irmão, não tem a vida eterna permanente nele. A vida eterna é quem chega no final. Você foi predestinado antes da fundação do mundo. Ele restaurou a terra. Ele mandou o filho dele, Jesus. Ele restaurou tudo. Ele pagou um preço altíssimo para te comprar, te adotou, para te comprar como filho. O céu é herança dos filhos do Senhor. E ele colocou um caminho, ele te predestinou rumo à vida eterna. Mas o diabo, ele vai colocar muitas situações para você descer desse ônibus. O diabo vai colocar muitos obstáculos para você descer desse ônibus. Você vai ser tentado de todas as formas a descer desse ônibus. Muitas coisas vão te chamar a atenção. A gente fica olhando na janelinha e vai vendo muita coisa interessante. Muitas vezes dá vontade de descer do ônibus. Mas você sempre pense nisso. Diga assim sempre, eu fui predestinado para a vida eterna. Eu fui predestinado a ir para o céu. Eu fui predestinado a uma vida eterna em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé, queridos.